Eu acho isso muito legal, assim. É um espaço muito aberto para poder. Eu, como religioso, como alguém que geralmente é tolhido do debate público, que não deveria poder estar falando de política porque é religioso, e a religião é uma questão privada, ter esse espaço para poder discutir e falar acerca de questões de forma tão aberta. Eu fui no MBL falar de religião, falei de religião no MBL, falei contra aborto, falei sobre as coisas que eu acredito, e eu sempre fui muito respeitado. Eu acho isso muito legal. Eu vou em qualquer lugar que me chamam, se a CUT me chamar para falar, eu vou, se o PT me chamar para fazer hangout, eu faço, mas eu me sinto tranquilo aqui, eu me sinto mais em paz, porque aqui eu sei que é um ambiente um pouco mais amigável, digamos assim. Os liberais costumam ser um pouco mais tranquilos, por mais que existam muitos liberais que são muito mais fechados do que se imagina. Então agradeço muito. Votei no Bolsonaro, porque o Bolsonaro se dizia pró-vida. Acima de qualquer coisa, eu acreditava no discurso do Bolsonaro de que ele ia se colocar contra o aborto, de que o aborto seria uma prática que, se fosse aprovada pelo STF, ele vetaria e tudo mais. E agora eu não vejo mais um candidato pró-vida. O que eu tô vendo é um candidato que, por mais que no discurso tenha uma pauta ainda contra o aborto, e por mais que tenha se revelado que ele falou a favor do aborto há vários tempos, né? A entrevista dele no Estadão, se não me engano, no Estadão é na época em que ele fala a favor do aborto, acho que em 2006. E a gente tem o Bolsonaro agora sendo pró-morte, né? Ao invés dele defender vida, ao invés dele apresentar um caminho contra a morte de pessoas inocentes, agora a gente tem um Bolsonaro que não se importa em zombar das coisas mais necessárias para nossa sobrevivência nesse momento, por causa de um discurso olavista, anti-ciência, anti-mídia, anti-tudo. É absurdo. Eu me sinto envergonhado. Eu me sinto envergonhado de ter acreditado no discurso pró-vida do Bolsonaro. Eu não me arrependo de votar no Bolsonaro, de forma alguma, porque eu acho que as alternativas eram piores. Eu não tinha em quem mais votar no segundo turno. Eu não achava que ninguém do primeiro turno teria capacidade de vencer o discurso do PT, então votei no Bolsonaro no primeiro turno, principalmente por isso. No segundo turno era entre PT e Bolsonaro, então eu votei no Bolsonaro tranquilamente. Fiz até algum nível de campanha, digamos assim, declarei voto no Bolsonaro, né? Desde o começo, dizendo: ó, não creio que o Bolsonaro seja isso que estão pintando de mito, de um cara que vai salvar o Brasil, o que é que seja, não creio que ele seja cristão de verdade. Ele crê muito mais no cristianismo cultural do que ter realmente uma fé genuína, mas é quem tem e é o que dá para fazer, né? Então não me arrependo de ter votado nele, porque eu votaria em quem? No Haddad. Mas, dentro desse contexto todo, olha só, olha o que o Bolsonaro conseguiu fazer. O Bolsonaro está conseguindo me fazer pensar se não era melhor ter o PT me roubando do que ter o presidente fazendo pouco caso da sobrevivência dos indivíduos. Sabe, é um negócio muito absurdo, porque eu fiquei muito feliz de não ter o PT no poder. E o Bolsonaro consegue se comportar de forma tão absurda diante dessa crise de saúde pública, que eu fico me perguntando: meu Deus, será que não era melhor perder mais dinheiro da Petrobras? Será que não era melhor ter mais aparelhamento do Estado do que ter alguém motivando que as pessoas saiam de casa, motivando passeata, motivando que os estados voltem a agir normalmente? A gente está em lockdown aqui em Fortaleza. Aqui em Fortaleza, a gente está trancado em casa, a gente não pode sair de casa. Porque, basicamente, todos os grandes hospitais não têm mais leito. As pessoas estão sendo jogadas, indo embora, não tem mais onde colocar a gente aqui em Fortaleza. Não tem respirador mais. As pessoas. Estava vendo uma reportagem agora na TV, aqui na minha sala. As pessoas estão morrendo de outras coisas, sem ser de Covid, e ficam na sala de casa, numa rede, porque o IML não consegue buscar a pessoa que morre. Não é? A gente está num estado terrível. E o Bolsonaro está dizendo que e daí? Não é? E daí? Eu sou pastor de igreja e a gente está lidando com irmãos da igreja que morrem, perderam tios, perderam avós, perderam pais, perderam mães, irmãos da nossa comunidade positivos a coronavírus, 3, uma médica pegou, uma enfermeira pegou, uma jovem da nossa comunidade pegou, teve que ser entubada e para respiração artificial. Outros colegas nossos, amigos nossos da igreja, sintomáticos a coronavírus, e a gente fica naquela tensão terrível, né? De que, meu Deus, se a gente perder alguém, se a gente não tem direito nem a um velório se a gente perder alguém. E para o nosso presidente, e daí? Né? E daí? Né? Ora, e daqui é sofrimento, e daqui é medo, e daqui é um esforço de seguir a comunidade científica para conseguir nos proteger. Mas para o nosso presidente isso não importa muito. Eu acho que é realmente um cenário negro. Eu acho que é realmente uma situação muito difícil e muito dura de se viver nesse momento. Agradeço a todos vocês por ter me chamado para contribuir um pouco sobre isso.